Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Seja bem-vindo ao Mercado do Campo, que, como sempre, abre o programa falando sobre o mercado financeiro. Nesta quarta-feira, o dólar chegou a operar em alta frente ao real, mas no fechamento do dia, a moeda norte-americana termina a quarta-feira em queda, uma queda de quase 0,5%. 0,37% é a queda da moeda norte-americana nesta quarta-feira, que fecha o dia de hoje aos R$ 3,21 mais 70. Em uma semana de agenda política mais esvaziada, dólar tem um dia de queda hoje frente ao real. Dólar em queda, índice Bovespa em alta. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo tem uma forte alta nesta quarta-feira, que passa de 1,5%, batendo aí mais um recorde histórico, se encaminhando para mais um recorde histórico. Neste momento, o índice Bovespa opera aos 81.067 pontos. O mercado ainda está se movimentando, como você pode ver, porque ele encerra logo mais, mas já indica aí para mais uma forte alta, mais um novo recorde do índice Bovespa. O cenário externo positivo, com bolsas norte-americanas em máximas históricas e o fluxo de investimentos estrangeiros seguem sustentando o bom momento do Ibovespa, que ainda é puxado pelo desempenho das ações da Petrobras, Vale e Banco Itaú. Hoje também entre as principais altas do índice Bovespa aparecem os papéis da Sabesp, com uma alta de quase 5%, os papéis da Cielo, que sobem 4,13%, os papéis da Gerdau, em alta de quase 13,5%, e também as ações da Natura, que também sobem aí quase 13,5% nesta quarta-feira, contribuindo para mais essa alta histórica do principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. 31 de maio é o dia limite para o cadastramento do CAR, é o Cadastro Ambiental Rural, para o preenchimento do CAR. O repórter Gustavo D'Angelo tem mais informações, lembrando que esse prazo aí ele teve que ser prorrogado. Mais uma vez, as inscrições no Cadastro Ambiental Rural foram prorrogadas. Agora, o produtor tem até o dia 31 de maio de 2018 para efetuar a inscrição. O CAR é obrigatório para todos os imóveis rurais, independentemente do tamanho. A inscrição é o primeiro passo para que o produtor rural consiga a regularidade ambiental das terras e possa ter os benefícios previstos no Código Florestal. Se não regularizar o imóvel, o proprietário perderá a oportunidade de recompor as áreas de preservação permanente com dimensões menores, conforme o tamanho da propriedade. Além disso, ele ficará impossibilitado de requerer licenciamentos ambientais, terá restrição a crédito bancário e será impedido de fazer modificações cartorais nos registros de imóveis. A inscrição é feita no site do CAR, car.gov.br. O proprietário deve baixar o programa e preencher o formulário. É preciso ter em mãos o documento da propriedade. Aqui em São Paulo, o produtor que necessitar de auxílio no preenchimento pode procurar a Casa da Agricultura de seu município para obter orientações. Gustavo D'Angelo para o SBA. E as exportações do café brasileiro têm queda de mais de 10% em 2017. Essa é a segunda queda consecutiva das embarcações do grão brasileiro e refletem aí as más condições climáticas. A afirmação é do Conselho dos Exportadores de Café, o Secafé. A expectativa da entidade é que a baixa oferta interna continue limitando os embarques enquanto a colheita da nova safra ainda não tiver começado. Em 2017, o país embarcou 30.790.000 sacas, de acordo com o Secafé, com base em dados da Organização Internacional do Café. Isso também puxou para baixo a receita cambial, que ficou em 5,2 bilhões de dólares no ano. A receita cambial, então, ficou em 5,2 bilhões de dólares no ano e isso representa uma redução de aproximadamente 4%. Com as cotações domésticas para o Conilon mais elevadas do que os valores internacionais, também diminuiu a competitividade do produto brasileiro. O presidente do Secafé diz que a nova safra deve começar com os estoques mais baixos da história. Segundo reportagem do jornal Valor Econômico, essa foi a menor participação de oferta do Brasil no consumo global desde o ano de 2013.
E ainda falando em café, nesta quarta-feira, o café Robusta encerra o dia em alta, com forte alta, acompanhando também a alta do café arábica na Bolsa de Nova York. De acordo com os analistas, o mercado começa a subir depois de vendas especulativas que derrubaram o arábica para os menores índices em um mês. A queda nas exportações brasileiras, que eu acabei de falar, também é outro fator que ajudou a puxar para cima os futuros do café Robusta em Londres, do café arábica em Nova York e também do café BMF Bovespa na B3 em São Paulo. De olho no painel, eu começo destacando então os contratos com entrega em janeiro para o café Robusta na Bolsa Futura de Londres, que hoje tem forte alta acima de 2,5%, 2,63% é a alta para os contratos que vencem agora em janeiro do café Robusta. Com isso, esse papel fica em $1.789 a tonelada nos últimos negócios nesta quarta-feira. Os contratos com entrega em março têm uma alta próxima de 2,5% e operam aí por $1.769 a tonelada, enquanto os contratos com entrega em maio sobem 1,79%, também é uma forte alta para este contrato de maio, que com isso termina a sessão de hoje em $1.754 a tonelada. E os contratos com entrega em julho sobem 1,71% nesta quarta-feira e terminam o dia em $1.783 a tonelada. Altas importantes para o café Robusta na Bolsa Futura de Londres, assim como o café arábica na Bolsa de Nova York. Os contratos do arábica com entrega em março têm uma valorização de 2,20% nesta quarta-feira e com isso passam para $1,23 por libra-peso nos últimos negócios. Contratos com entrega em maio em alta também acima de 2% por $1,25 por libra-peso. Contratos com entrega em julho, $1,27 por libra-peso e contratos com entrega em setembro, $1,30 por libra-peso nos últimos negócios. Para finalizar o mercado do café nesta quarta-feira, café BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo, que, como eu já falei antes, teve um dia de importantes altas hoje, assim como os outros cafés que a gente acabou de mostrar. Os contratos com entrega em março sobem mais de 1,5% nesta quarta-feira, passando de $153,95 a saca para, olha só, $156,40 a saca no ajuste atual, que sobe ainda mais nos últimos negócios. Contratos com entrega em maio, em alta de 2,28% nesta quarta-feira, passando de $149,05 a saca para $149,05 a saca, para $152,45 a saca. Contratos com entrega em julho, em alta de 2,5% também, 2,37%. Que ontem, esse contrato de julho aparecia por $145,40 a saca. Hoje, com essa forte alta, então, subiu para $148,85 a saca. E os contratos com entrega em setembro, que é um mês referência no mercado do café, tem alta também muito próxima de 2,5%, passando aí de $151,65 a saca para $155,40 a saca no ajuste atual, subindo ainda mais 40 centavos nos últimos negócios. Café, portanto, com forte alta nesta quarta-feira, tanto café Robusta na Bolsa de Londres quanto café arábica em Nova York e também café BMF Bovespa negociado aqui na B3 em São Paulo. E será que vem chuva para os produtores de cana-de-açúcar do centro-sul do país? Quem responde é a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, que vem aí trazendo as primeiras informações do tempo para o programa de hoje. Olá, boa tarde a todos. Grande parte dos canaviais do centro-sul do Brasil vem mantendo bom ritmo de crescimento. Isto porque o solo segue com bastante umidade. Os índices de umidade mais elevados no centro-sul seguem aqui nessas áreas em rosa, onde alcançam até 90%. E nos próximos 5 dias teremos pancadas de chuvas ainda no centro-sul. Ainda que de maneira mais abrangente, as chuvas mais fortes ficam concentradas aqui entre Mato Grosso do Sul, norte do Paraná, São Paulo até o sul de Minas Gerais.
Gerais. Isso ocorre por conta da formação de áreas de baixa pressão que intensificam essas instabilidades. O volume de água nessas áreas é elevado, em torno de 50 milímetros aqui no estado de São Paulo. Na região sul, o volume de água é menor, então a chuva não deve ser tão intensa. Na região central do Brasil, as instabilidades também seguem perdendo a intensidade, tanto que aqui no Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, o tempo firme predomina e tem pancadas de chuva apenas de maneira isoladas. No decorrer da segunda semana, essas instabilidades agora no centro-sul conseguem se espalhar e ganham força também, tanto que entre o Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, as instabilidades ganham intensidade por conta de um corredor de umidade, que segue trazendo mais instabilidades para a região. O volume de água é elevado aqui entre Minas Gerais, onde pode chover até 70 milímetros. As instabilidades também voltam a trazer mais instabilidades para a região sul, só que as pancadas mais expressivas ficam concentradas aqui na faixa oeste do estado gaúcho, onde pode chover mais de 30 milímetros. No decorrer da terceira semana, as instabilidades seguem ganhando intensidade no centro-sul e até o dia 1º de fevereiro temos condições de chuvas fortes e acumulados elevados em torno de 100 milímetros aqui no estado de Goiás, tanto no Mato Grosso, Minas Gerais e no Espírito Santo também a chuva ganha bastante intensidade. Então, grande parte do centro-sul recebe instabilidades ao longo desta segunda quinzena do mês de janeiro e grande parte dos canaviais também mantém bom ritmo de crescimento, porque o solo também segue com boas condições hídricas. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E ainda falando em cana-de-açúcar, depois que o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, anunciou que o Brasil poderá retirar a taxação sobre o etanol importado, as ações do açúcar despencaram ontem na Bolsa de Nova York. O contrato com vencimento em maio chegou a cair mais de 4%, tendo o maior recuo desde setembro do ano passado. Isso porque a medida tende a atenuar a queda no percentual da cana destinada à produção do açúcar. A taxação de 20% sobre o etanol importado começou a valer desde agosto do ano passado. E depois da forte queda de ontem, hoje o açúcar segue em queda na Bolsa Futura de Nova York. As quedas ainda continuam fortes, aí não chegam a 4% em nenhum dos vencimentos, como a gente pode ver, mas ainda assim são quedas acentuadas e que passam de 1% para os principais vencimentos do açúcar lá na Bolsa Futura de Nova York. De olho no painel, eu começo destacando os contratos com entrega em março, que tem desvalorização de 1,25% nesta quarta-feira, com valor aí um pouco acima de 13 centavos por libra-peso. Contratos com entrega em maio também em queda de quase 1,5% hoje, também acima de 13 centavos de dólar por libra-peso, e contratos com entrega em julho com queda acima de 1,5% e também acima dos 13 centavos de dólar por libra-peso. E os contratos com entrega em outubro têm uma queda ainda mais acentuada, de 1,60%, e tem o valor de 14 centavos de dólar por libra-peso nos últimos negócios. Portanto, o açúcar segue em queda na Bolsa Futura de Nova York, depois de uma queda ainda pior observada ontem, depois desse anúncio aí de possibilidade de fim da taxação do etanol importado por parte do ministro da Agricultura, Blairo Maggi. E o Mercado do Campo faz agora um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre o avanço das lavouras de soja sobre a pecuária brasileira. Não saia daí. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Enquanto cresce a demanda por soja na China, aqui no Brasil, as lavouras com oleaginosa avançam sobre a pecuária. Sobre este assunto, o jornalista Walter Pulga Júnior conversou com o analista de grãos do Rabobank, Vitor Ikeda. Vamos acompanhar a entrevista. Vitor, esse estudo que vocês fizeram é muito importante para a estratégia de médio e longo prazo. O que o Rabobank apurou de olho no mercado chinês? Sim, Walter, a gente fez um estudo recentemente em conjunto com um colega meu da China, como a área de pesquisa do Rabobank. Hoje nós temos 70, 80 analistas ao redor do globo. A gente pode ter esse tipo de visão direto em loco, o que está se esperando da China, e a gente tenta responder com o que a gente está esperando para o Brasil em termos de demanda chinesa para consumo de soja e qual que é o potencial do Brasil para os próximos 10 anos para atender essa demanda chinesa quando a gente fala da sojicultura. É um mercado que vai crescer, esse mercado chinês? Ainda tem crescimento no mercado chinês?
Embora a gente tenha uma perspectiva de que o crescimento ele vai ser um pouco mais devagar do que a gente viu do começo dessa década até hoje, a gente ainda vê um espaço para crescimento, dado alguns pilares que a gente vê na China, como crescimento populacional, aumento de renda, urbanização, são alguns processos que a gente tem visto no mercado chinês e que, consequentemente, deve ter essa demanda maior, tanto por carne e, por consequência, também demandando mais soja para estar produzindo essa carne, né? Agora, vamos aos gráficos que mostram um estudo, detalham parte desse estudo que o Ikeda fez com esse colega chinês do Rabobank lá na China. Vamos lá, o primeiro gráfico é esse gráfico, você escolheu esses dois gráficos, Ikeda, o que mostra esse trabalho que você fez? Sim, como eu falei, os pilares do crescimento dessa demanda que a gente está esperando está baseado em urbanização, aumento de renda e mudanças de hábitos alimentares. No gráfico aqui, a gente consegue ver qual que é a questão de urbanização. Esse primeiro gráfico aqui, urbanização. Sim, urbanização na China, ou seja, o percentual da população chinesa que está morando nas cidades. E o que a gente vê é que a China está tendo um processo migratório. A população está saindo do campo e indo para a cidade. Se a gente pega em 2000, a gente está vendo ali 36,2% da população chinesa morava nas cidades. Vamos detalhar esse gráfico no vídeo, você acompanha comigo agora, veja, 36% morando nas cidades. Mas esse crescimento é acentuado até 2014 e vai continuar crescendo, não é? Sim, a gente espera que em 2030 a perspectiva do banco é que sejam 68,2% dos chineses morando na cidade. Só para pegar o gancho de o que a gente está esperando para os próximos 10 anos, que é o período que a gente analisou. A gente está esperando que de 2016 a 2026, praticamente 150 milhões de chineses saiam do campo e vão para as cidades. Então, demandam maior quantidade de comida, uma urbanização crescente. Sim, o hábito alimentar a gente percebe que ele muda quando a gente começa a perceber diferenças de renda. E esse segundo gráfico mostra exatamente isso. A gente tem aqui que enquanto a população chinesa que mora no campo tem uma renda per capita de próximo de $1.500 por ano, a população chinesa que mora na cidade tem quase 3 vezes isso, quase $4.500. Obviamente, você tendo uma renda maior, você tem uns hábitos alimentares esse verdinho menor mostra a renda no campo. Isso. E esse verde mais forte é uma diferença bem acentuada, né? Sim. Quem está nos acompanhando agora, veja, a renda cresce muito quando a população vem para a cidade. Sim, e obviamente tudo isso aqui gera impactos em termos de mudanças de hábitos alimentares. Então a população que com uma renda maior se alimenta mais de carne, por consequência a gente precisa de mais soja, farelo de soja para estar produzindo essa carne, né? Agora vamos para outro gráfico que você trouxe aqui e mostra o quê? Ele mostra a importação de soja, o que ela deve alcançar nos próximos anos. Sim, além de tudo o que a gente tem visto na China, desse processo, como eles estão tendo esse incremento de consumo de carne, a gente está vendo uma mudança estrutural na produção de suínos na China. O que a gente vê aqui em 2015, nós temos aqui, a parte azul é quantos % das propriedades chinesas tem menos de 500 animais na propriedade. Então a gente vê que hoje, essa barra azul mais escura, 50% da propriedade chinesa de produção de suínos, ele tem menos de 500 animais, ao passo que 14%, que é a barra laranja ali em cima, tem mais de 10 mil animais. O que isso significa? Uma propriedade que tem um maior número de animais, ela tende a ter uma nutrição para esses animais mais profissionalizada. Então a gente considera que ele vai ter um consumo maior, por exemplo, de farelo de soja. E esse é um pilar que a gente está vendo uma modernização da produção chinesa de suínos. Que é o gráfico aqui para 2020, né? Quer dizer, isso. Aumenta, vamos dizer, o trabalho profissional de criação de suínos com demanda de suplementação alimentar. Sim, e melhoria na qualidade das compras, inclusive. Sim, com certeza. A gente vê até no final aqui do cenário base 2025-26 que praticamente 40% das propriedades chinesas vão ter mais de 10 mil suínos, e isso é uma maior profissionalização do uso de ração, principalmente farelo de soja. E apenas pequenininho aqui, 20% é que teria suínos criados como são hoje lá na China, em boa parte das propriedades. Seria o fundo de quintal, né? Aquele lá que se alimenta sem uma fonte proteica adequada, por exemplo. É um mercado grande para a soja, não só a soja brasileira, mas soja de outros países também. Sim, e o que a gente vê é exatamente isso, como a soja que é produzida na China hoje é somente para consumo direto, consumo humano, eles têm que importar tudo que eles vão usar para esmagar e produzir esse farelo para, por exemplo, estar alimentando esses suínos dessa produção que a gente está mostrando nesse quadro aqui. E exatamente por isso a gente joga para o quadro de cá. A linha laranja mostra o crescimento anual das importações chinesas de
de soja. A gente vê que ele vem para um ritmo um pouco mais lento aqui no final do período, mas mesmo assim, a gente ainda espera um crescimento médio de 3,3% ao ano. Consumo de soja. Consumo de soja, importação de soja. Importação de soja. Nem Sim. É o consumo, é a importação, é o que ele compra fora. E até é interessante, só para traduzir isso em números para o pessoal que está em casa, a gente tem hoje aqui 16, 17, eles importando na casa de 91, 93 milhões de toneladas de soja, e a gente espera que em 10 anos eles alcancem 125 milhões, então, ou seja, quase 35 milhões de toneladas a mais de soja importada pela China num cenário base de 10 anos que a gente está tratando aqui. Mas a China é um grande mercado. Sim, a gente vê como ainda um grande potencial ainda para os próximos anos. Agora, nós temos mais um gráfico, é o gráfico... Aqui mostra o Brasil. O que se espera da produção brasileira? O que se espera da produção brasileira agora para atender esse mercado? Sim, se a gente pegar de 2000 até 2016, a produção brasileira praticamente triplicou. A gente saiu de 40 milhões de toneladas de soja produzidas e chegamos aqui em 2016 a praticamente 114 milhões de toneladas. É mais ou menos o meio do nosso gráfico aqui. Sim, né? aqui esse é quadro onde nós aqui... chegamos. Ai, desculpa. Opa, vamos voltar? Vamos voltar. Acho que é o de cima. Opa, o de cima. Você acompanha agora 2015 e 2016... mais ou menos por aqui atingimos este número. Sim. Temos que crescer muito ainda. Sim, a gente vê o Brasil com um potencial, dado principalmente a questão tanto dessa demanda chinesa, mas também vamos considerar que a gente vai ter uma demanda interna. A gente está vendo essa questão de discussão sobre aumento da mistura de biodiesel no diesel. Então, hoje o óleo de soja é matéria-prima para 75% da produção de biodiesel no Brasil. E aumentando essa mistura mandatória de 8% que a gente tem hoje para 15% daqui a 10 anos, obviamente a gente vai ter uma maior demanda interna também. Por consequência, a gente chega nesse gráfico. A gente está esperando que o Brasil, nos próximos 10 anos, a gente tenha uma expansão de praticamente 12 milhões de hectares na produção de soja. E a nossa produção aumentaria dos 114 que a gente atingiu nessa última safra para 154 milhões de toneladas em 26, 27. Então, realmente, um crescimento tanto de área quanto de produção para os próximos 10 anos. Para o sojicultor, ainda há um grande mercado na China e um grande mercado interno a crescer. Ele está preparado para isso? Eu acredito que a gente, recentemente eu até estive nos Estados Unidos e a gente percebe o seguinte: eu acredito que dentro da porteira a gente já não, assim, a gente está muito competitivo, a gente já tem níveis tecnológicos muito bons, mecanização, biotecnologia e tudo mais. A gente ainda perde um pouco de competitividade ainda na questão logística que a gente pode tratar. Que é a desvantagem do Brasil. Sim, eu acho que a gente já se preparou para exportar, tanto que a gente analisa hoje os portos brasileiros, eles estão com uma capacidade de exportação muito boa já, até com uma certa capacidade, não ociosa, mas assim, a capacidade hoje é muito maior do que a gente está exportando. Então, acho que o porto, do porto para fora, a gente está preparado. Agora, a gente tem que achar alternativas para linkar as áreas produtoras com esses portos. E acho que aí a gente tem um desafio para esses próximos 10 anos, quando a gente fala dessa expansão que a gente está esperando aqui, né? Bom, você acaba de ouvir, Victor Ikeda, um estudo sobre a perspectiva para o sojicultor, para a soja brasileira, nos próximos anos. Ainda temos muito o que crescer. Soja ainda será um bom negócio por um bom tempo no Brasil? Sim, até se a gente passar para o próximo gráfico, a gente tem só um comparativo, porque assim, eu falei aqui, o Brasil vai precisar, a China vai demandar 35 milhões a mais de toneladas nos próximos 10 anos. Como é que a gente se compara com os nossos principais competidores, ou seja, Argentina e Estados Unidos? O Rabobank também fez alguns cenários base para Argentina e Estados Unidos para os próximos 10 anos. O que a gente vê nesse gráfico aqui, a barra azul é o Brasil, como eu falei, crescendo 12 milhões de hectares, de 34 para próximo de 46. Se a gente olha a barra laranja, nós estamos falando de Argentina, aumentando de 21 milhões de hectares para 22, aumentando 1 milhão de hectares. E Estados Unidos aumentando de 33 milhões de hectares para 35. E aqui está como é que eles se comportariam no mercado internacional. O Brasil aumentando as exportações de 61 para 90 milhões de toneladas em 10 anos, a Argentina aumentando de 8 para 12 milhões de toneladas e os Estados Unidos aumentando de 57 para 62. O que diferencia o Brasil em relação a esses países? O que a gente vê é que as nossas áreas de expansão, elas estão caminhando principalmente para a região norte. Eu digo assim, mais ao norte do país. Então a gente vê aquela questão ali do nordeste do Mato Grosso, o Vale do Araguaia da porção goiana, Pará, Matopiba. Então, para lá que a soja vai. Então a gente está expandindo para aquelas regiões. E o que acontece? Essas regiões, elas acabam ficando mais próximas dos novos portos de escoamento de produção brasileira, que é o Arco Norte. Então elas estão, teoricamente, indo para uma logística melhor. Ao passo que, por exemplo, Argentina e Estados Unidos, o que a gente vê é que, por exemplo, nos Estados Unidos, eles estão expandindo para as Dakotas.
E ali é uma região que está mais longe das facilidades, do rio Mississippi, por exemplo, que usa para escoar a produção, está mais longe dos centros consumidores. Eles tendem a diminuir a competitividade, perder a competitividade. Quanto mais eles estão ficando mais, a expansão deles é mais longe das facilidades logísticas. E na Argentina a mesma coisa. A gente tem aquela região perto de Buenos Aires, que é uma região muito boa, está próximo de Porto para escoar essa produção de essa soja da Argentina. Só que a área de expansão deles é mais ao norte, ficando mais de 1.000 quilômetros longe dos portos. Então, são regiões onde assim, o preço pro produtor acaba tendo um desconto maior. Tanto na Argentina quanto nos Estados Unidos. A expansão deles está indo para áreas onde, dada essa distância maior com centros consumidores e canais de exportação, os preços vão ser menores. Agora é a vez do Brasil. Então, por esse motivo, a gente vê o Brasil com um grande potencial para esses próximos 10 anos. Bom, você ouviu, Victor Ikeda, esse estudo do Rabobank, feito com um colega chinês, projeção para consumo chinês, perspectiva para o mercado brasileiro, para o sojicultor, uma boa notícia. Obrigado, Ikeda, por ter vindo aqui. Vamos encerrando esta entrevista, voltamos ao programa. E depois do intervalo, o Mercado do Campo traz os preços da soja hoje na Bolsa de Chicago e também os preços do milho e a previsão do tempo para o centro-norte do país. Não saia daí. Mercado do Campo está de volta, falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Agora 6 horas e 5 minutos, é isso? 6 horas e 5 minutos, horário de Brasília, é isso? E a Federação das Associações dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul denunciou, através do seu departamento jurídico, práticas que lesam os produtores de arroz. De acordo com a entidade, existem juros abusivos nos contratos de financiamentos efetivados pelo setor industrial. O documento com as possíveis inconformidades segue para o Ministério Público. E para piorar ainda mais a situação, nos últimos dias, a demanda enfraquecida vem reduzindo ainda mais os preços do arroz em casca. De acordo com indicadores do CEPE, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, de acordo com os pesquisadores, o mercado tem apresentado muita lentidão e somente as indústrias com necessidade de repor estoque estão presentes no mercado, dando preferência ao arroz já depositado nos armazéns. O cenário se deve principalmente ao fraco ritmo das negociações com setores atacadistas e varejistas dos grandes centros consumidores. E no último levantamento do CEPE, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o preço do arroz subiu. A saca de 50 quilos no Rio Grande do Sul, que é o maior produtor do cereal no Brasil, que estava em R$ 36,77, passou para R$ 37,13, mas no acumulado do mês de janeiro, o produto segue em queda no indicador CEPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que faz esse levantamento diário do preço do arroz, entre outros produtos agrícolas. E o Mercado do Campo traz mais uma vez a previsão do tempo, destacando agora o clima no centro-norte do país. Grande parte do Nordeste ainda segue com chuvas irregulares. Isso ocorre por conta de um sistema conhecido como vórtice ciclônico de altos níveis. Esse sistema acaba inibindo a formação de nuvens de chuva em algumas áreas do Nordeste, como aqui nessas áreas mais secas, onde a umidade do solo segue baixa. Enquanto que nas demais áreas as instabilidades ainda conseguem ocorrer por conta de instabilidades tropicais da região norte. Então, nas demais áreas na região norte, aqui até a faixa oeste da região nordeste, a umidade do solo segue mais elevada, beneficiando grande parte das lavouras de soja que seguem em desenvolvimento. Nos próximos 5 dias, as instabilidades seguem abrangentes na região norte, alcançando aqui até as áreas mais ao norte, tanto do Amapá, Pará, até o estado do Maranhão. Nessas regiões, onde o volume de água tende a ficar um pouco mais elevado, alcançando até 50 milímetros. No Nordeste, esse sistema lá no alto da atmosfera ainda inibe a formação de nuvens de chuva aqui nas áreas mais secas, principalmente nas áreas mais claras do mapa. Só chove na faixa norte e também na faixa leste do Nordeste. No decorrer da segunda semana, as instabilidades começam a se espalhar pela metade norte do Brasil. Então, tem previsão de chuva em toda a região norte e em toda a região nordeste também. As instabilidades conseguem avançar pelo interior do continente
e volta a chover aqui no interior do Nordeste. Na faixa oeste e também na faixa sul é onde o volume de água segue mais elevado na região. Em torno de 30 milímetros é o acumulado para 5 dias. Ao longo do terceiro e último período, as instabilidades ainda seguem abrangentes e ganham força aqui na faixa mais ao sul da região norte e também na faixa sul do estado da Bahia. Então, ao longo das próximas semanas, as áreas produtoras de soja do interior do Nordeste voltam a receber instabilidades. Com isso, grande parte das lavouras devem manter ainda bom ritmo de crescimento, porque o solo também segue com boas condições hídricas. Hoje encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana Rezende. E esse clima favorável que a Juliana Rezende da Somar Meteorologia mostrou para os produtores de soja do centro-norte do país ajudou a fazer com que as cotações da oleaginosa tivessem um dia de queda hoje na Bolsa de Chicago, mas no fim do pregão elas voltaram a subir e encerram a quarta-feira muito próximas aí da estabilidade depois de importantes altas. Os contratos com entrega em março têm uma leve alta nesta quarta-feira de 0,07%. E terminam o dia de hoje em $9,68 o bushel. Contratos com entrega em maio em alta de 0,05%, também muito próximos aí da estabilidade, por $9,80 o bushel. E contratos com entrega em julho também com esta mesma variação positiva de 0,05%, por $9,89 o bushel. Essa previsão mais otimista aí para o tempo no Brasil, que faz com que muitos analistas de mercado acreditem que a produção será melhor do que aquilo que se projetava lá no início da safra, pressiona as cotações de uma maneira natural lá na Bolsa de Chicago. E o milho, a soja, BMF Bovespa, também teve um dia de poucas movimentações hoje, de poucas variações nos principais contratos. Os contratos com entrega em março estão exatamente iguais aos que a gente via ontem, não tem nenhuma variação hoje, assim como os contratos com entrega em maio. Já os contratos com entrega em julho operaram em queda nesta quarta-feira, uma queda de 0,18%. No ajuste anterior, os contratos com vencimento em julho apareciam por $21,80 a saca e nos últimos negócios operam em $21,76 a saca. Já o milho na Bolsa Futura de Chicago teve um dia de fortes altas hoje, de uma valorização importante, e essa alta ela vem impulsionada também por causa do clima adverso lá na Argentina. Com isso, os contratos com entrega em março têm uma alta de 1,36% nesta quarta-feira e terminam o dia de hoje em $3,53 o bushel. Contratos com entrega em maio em alta de 1,19% por $3,61 o bushel. Contratos com entrega em julho em alta de 1,16% por $3,69 o bushel. E contratos com entrega em setembro em alta também acima de 1% nesta quarta-feira, terminando a sessão em $3,76 o bushel, os contratos com entrega em setembro. Milho BMF Bovespa segue esse movimento de alta e termina o dia no azul hoje. Os contratos com entrega em março têm uma valorização de 1,07% hoje aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, com o valor da saca passando de R$ 31,86 para R$ 32,20 no ajuste atual, subindo mais 5 centavos nos últimos negócios. Os contratos com entrega em maio têm uma alta de quase 1,5% hoje, passando de R$ 31,70 a saca para R$ 32,14 a saca no ajuste atual, com mais uma leve alta aqui para os últimos negócios. E os contratos com entrega em setembro têm uma alta acima de 1,5% hoje, passando de R$ 30,73 a saca para R$ 31,27 a saca no ajuste atual e caindo aí 6 centavos nos últimos negócios. Todos os principais contratos do mercado do milho sobem acima de 1% nesta quarta-feira. Com isso, eu vou encerrando o Mercado do Campo de hoje, desejando para você de casa uma boa noite e lembrando que o programa volta amanhã às 5h35 da tarde, horário de Brasília. Até lá!